Xabi Alonso acabou de ser contratado pelo Chelsea com um contrato de 4 anos. Ele foi pra lá com uma missão clara: pegar um elenco jovem, caríssimo e finalmente fazer funcionar. E quando os analistas foram olhar o elenco do Chelsea para entender quem se encaixa no sistema dele, um nome brasileiro apareceu como um atacante perfeito. O problema? Esse mesmo jogador pode não estar no Chelsea na próxima temporada. Fica comigo. Antes de falar de João Pedro, você precisa entender o que Xabi Alonso construiu. Como jogador, ele é considerado um dos maiores meias da história. Liverpool, Real Madrid, Bayern de Munique, Espanha, mas o que interessa agora é o que ele fez como treinador. Em outubro de 2022, Xabi Alonso assumiu o Bayer Leverkusen, com o time na segunda posição da tabela de rebaixamento da Bundesliga. Em 2024, ele levou o Leverkusen ao primeiro título da história do clube, numa temporada inteira sem perder um jogo sequer. 51 jogos invictos. Depois foi pro Real Madrid e lá as coisas não correram bem. Conflitos com Vinícius Júnior, Bellingham, Valverde. Saiu em janeiro de 2026, menos de 8 meses no cargo. Agora está no Chelsea, 4 anos de contrato e uma missão ainda maior que a do Leverkusen, porque o Chelsea gastou mais de 2 bilhões de euros em jogadores desde 2022 e nunca fez funcionar de verdade. Então, a pergunta que todo mundo está fazendo é: o sistema que funcionou no Leverkusen vai funcionar na Premier League? Para entender por que João Pedro é perfeito, você precisa entender o sistema. No Leverkusen, Alonso não jogava com um atacante convencional. O time era construído em 3 princípios básicos: pressão alta e agressiva. O Leverkusen não deixava o adversário respirar com a bola. Dominância de posse. Não era um futebol de esperar e contra-atacar. Era um futebol de controlar o jogo pelo campo. Assimetria. Esse é o detalhe que faz o sistema ser diferente. O time não jogava igual dos dois lados. Grimaldo pela esquerda era um construtor de jogo que descia para criar. Frimpong pela direita era o que chegava na frente. Cada lado do campo tinha uma função diferente. E no centro disso tudo, tinha um atacante com uma característica específica. Não era um centroavante raiz, que fica esperando a bola na área. Era um número 9 que sabe se transformar no número 10, dependendo da situação. Que desce para ligar o jogo, que cria espaço, que conecta o meio campo com o ataque. Agora me diz, você conhece algum atacante brasileiro no Chelsea que faz exatamente isso? João Pedro, 24 anos, eleito o melhor jogador da temporada no Chelsea. Mas o número que importa aqui não é o prêmio, são os 20 gols em 50 jogos nessa temporada. E o mais importante do que os gols é o estilo. João Pedro não é um centroavante estático. Ele desce para receber, gira, acha o passe e a superioridade. Num sistema onde o atacante precisa ser também um meia quando necessário, ele é o perfil ideal. A análise tática que circulou na Europa depois da contratação do Xabi Alonso foi direta. João Pedro parece ser exatamente o que Xabi Alonso busca no seu atacante, um número 9 com um conjunto de habilidades de um número 10, capaz de descer para ligar o jogo, quanto de correr nas costas da defesa. Isso não é achismo, é a característica que o Xabi Alonso treinou e valorizou no Leverkusen durante toda a sua gestão. E agora ele tem João Pedro no elenco. Parece uma história perfeita, né? Mas tem um problema. O Chelsea terminou a temporada em 10º lugar na Premier League, sem classificação para a Champions League, possivelmente sem futebol europeu nenhum. E num cenário desse, jogadores querem sair. João Pedro, eleito o melhor jogador da temporada, está sendo monitorado pelo Barcelona. Pensa no tamanho dessa situação. Alonso é contratado com a missão de reconstruir o Chelsea. O atacante que mais se encaixa no sistema dele é exatamente o que está mais cobiçado pelo mercado. Se João Pedro sair, Alonso perde o seu número 9 ideal antes mesmo de começar o trabalho. Se tem nas mãos um atacante que foi feito sob medida para o futebol que ele quer jogar. No fim, esse é o paradoxo do Chelsea agora. Um treinador brilhante, um sistema comprovado e um atacante brasileiro que encaixa perfeitamente nesse sistema. Mas um clube sem Champions League, com dívidas enormes e com os melhores jogadores sendo assediados pelo mercado. O Alonso vai conseguir manter o João Pedro? E se conseguir, será que vamos ver o brasileiro ser protagonista do renascimento do Chelsea? Mas uma coisa é certa, se João Pedro ficar, o Chelsea tem um atacante certo para o treinador certo. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você acha que João Pedro fica ou vai pro Barcelona? Até o próximo vídeo.